voltarmos a nossa atenção com firmeza nos valores espirituais superiores da vida, que deve ser a motivação que nos faz estarmos aqui reunidos. Os seres humanos se reúnem por muitas razões e muito resultado triste saem de reuniões que são muitas vezes motivados por interesses que não tem nada que ver com o amor fraterno. Por isso é que Jesus, quando recomenda que as pessoas estejam reunidas em seu nome, ele diz estar presente, porque o propósito da reunião de pessoas em nome de Jesus tem que ser a da fraternidade, do entendimento, da cooperação, dos melhores sentimentos que nós já podemos movimentar dentro de nós mesmos. E falando nessa possibilidade, nessa facilidade que temos de nos reunirmos, mas agora voltado com o propósito de buscarmos valores melhores, é que nós trouxemos hoje uma lição do livro Vida e Sexo, escrito pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia abençoada de Chico Xavier, falando justamente nesta experiência que faz parte da nossa vida cotidiana desde muitos milhares de anos, que é a constituição da união familiar. E como nós vivemos hoje dias turbulentos, onde os conceitos de família do passado não valem mais, mas por outro lado o homem não tem conseguido compreender um outro conceito de família melhor para colocar no lugar, e graças a esse descompasso de conduta, a vida familiar tem sido cheia de problemas, cheia de dificuldades, de angústias, e as pessoas, em geral, não sabem que posição tomar diante desses problemas diversos que visitam o grupamento de criaturas que nós damos o nome de família. A começar pela união entre homem e mulher, que nós, espíritos ainda muito ligados ao imediatismo da vida, fantasiamos de maneira inadequada e por essa razão nos decepcionamos de forma muito rápida desse ponto de vista, de estarmos unidos a uma pessoa em que nós projetamos os anseios, os enlevos mais gratificantes do nosso ser interior. Nós sabemos muito bem que quando uma pessoa se relaciona com outra para formar um projeto de família, esse programa é feito com as melhores intenções e com os melhores sentimentos. O que se deseja de parte a parte é a conquista do companheirismo, da felicidade, de uma vida de amor, de uma vida de carinho, de uma vida de relacionamento muito bom. Mas o resultado disso, do ponto de vista prático, tem sido amargo, porque a grande maioria das uniões entre homem e mulher na vida social nossa, ela dura hoje um tempo muito curto. Quando a gente encontra um casal fazendo aí bodas de prata, bodas de ouro, a gente já pensa, isso é coisa do passado, não é? Porque essas uniões no nosso dia a dia
terminam com 4, 5, 3 anos, 7 anos. E aí a gente até inventa ciclos. São 7 anos, ciclo dos 7 anos, dos 13 anos, né? Dos 15 anos. E vamos inventando as histórias mais estapafúrdicas com relação a esse tipo de coisa, para tentar justificar, por falta de compreensão nossa, por que as coisas não dão certo. Então nós trouxemos uma lição desse livro, Vida e Sexo, que ela é muito própria para esse tipo de análise que nós vamos tentar conduzir com vocês e tentar também colocar uma nova conceituação de família com a compreensão que a gente já tem adquirido da doutrina espírita, que abre um mundo novo de entendimento e de ponto de vista para todos nós. A lição é a lição de número 9 desse livrinho, que é fininho, mas é preciosíssimo. E essa lição de número 9 tem justamente o título União Infeliz. A gente não vai fazer nenhuma estatística aqui, pedindo para levantar a mão quem é que tem união infeliz, porque pode ser muito desagradável. Mas cada um procure acompanhar bem a lição para aproveitar dos conselhos, das orientações que a doutrina espírita nos traz. E como não podia deixar de ser, Emmanuel começa, nesse livro ele faz isso bem, como muitos outros, começa sempre colocando um texto qualquer, ou do Livro dos Espíritos, ou do Evangelho, ou de outra obra fundamental, para justificar a lição colocada. E nesta, ele traz a pergunta de número 167 de O Livro dos Espíritos. E a princípio parece que essa pergunta não tem nada a ver com união infeliz. A pergunta é a seguinte: pergunta Kardec aos Espíritos: qual o fim objetivado com a reencarnação? A resposta dos Espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? A pergunta é simples e a resposta imediata. São dois os objetivos colocados imediatamente aqui, que na verdade poderia ser sintetizado num objetivo só: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Na verdade, quando o espírito responde assim, ele adequa a resposta ao nosso planeta, ao estilo de vida e de experienciação que nós, os espíritos habitantes desse planeta, passamos, porque estamos numa categoria de mundo conhecido com o nome de expiação e provas, ou provas e expiação. Muita gente está no mundo de expiações e provas, e muita gente está no mundo de provas e expiações. Parece o mesmo, mas não é verdade. Tem uma pequena diferença de inversão na ordem desses dois conceitos, provas e expiação. Vamos ler o que o Emmanuel nos traz e vamos seguir com os nossos comentários. Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. E claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto, a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. Eu de vez em quando lembro isso e acho que devemos lembrar sempre que a coisa mais importante colocada para um espírito que já tem compreensão das verdades espirituais é a do respeito ao livre-arbítrio. Por isso, Emmanuel coloca muito bem isso.
essa frase dele. Não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto, a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. E isso o mundo espiritual respeita sempre. Só não respeita o livre-arbítrio os espíritos atrasados, como muitos de nós. Porque a gente sempre quer mandar no outro. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais ungidos pelo compromisso afetivo para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida, num departamento mental que cada um de nós carrega consigo, chamado consciência. Todavia, antes que a vida os registre por fora, grava em nós mesmos, em toda a extensão, o montante e os característicos de nossas faltas. Nesse chamado departamento da nossa mente, conhecido com o nome de consciência. A pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento. E enquanto não se remove a causa da angústia, os efeitos dela perduram sempre, tanto quanto não se extingue a moléstia em definitivo, se não a eliminamos na origem do mal. Nas ligações terrenas, encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os reflexos de nós próprios. É natural que todas as conjunções afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins, enaltecidos de beleza e perfume, lembrando livros de educação cujo prefácio nos eleva com a exaltação dos objetivos por atingir. A existência física, entretanto, é processo específico de evolução nas áreas do tempo, e assim como o aluno nenhuma vantagem obterá da escola se não passa dos ornamentos exteriores do educandário em que se matricula. O espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento, hoje mais comumente acasalamento, caso pretendesse mobilizar-se no êxtase do noivado. Os princípios kármicos desenovelam-se com as horas. Provas, tentações, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata, na ordem em que se nos recapitulam oportunidades e experiências, qual ocorre a semente que, devidamente plantada, oferece o fruto em tempo certo. O matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede que os dias subsequentes, em sua marcha incessante, tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. A gente faz um plano de futuro, esquecido dos compromissos do passado. Muito interessante. A mudança espera todas as criaturas nos caminhos do universo, a fim de que a renovação nos aprimore. A jovem suave, que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes,
para a consecução da felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi no passado, em existências já transcorridas, a vítima de nós mesmos, quando lhe infligimos os golpes de nossa própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel, que nos cabe agora relevar e retificar. O rapaz distinto, que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, basta às vezes, será provavelmente depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la a carregar todo um calvário de aflições, incompatíveis com os anseios de ventura que lhe palpitam na alma. Esse mesmo rapaz distinto, porém, foi no pretérito em existências que já se foram, a vítima da própria, quando desregrada ou caprichosa, lhe desfigurou o caráter, metamorfoseando-o no homem vicioso ou fingido, que lhe compete tolerar e reeducar. Toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, ansiando por não nos desligarmos desse alguém, para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos, estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado, não só a cobrar-nos o pagamento de contas certas, mas, sobretudo, a esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. A união, suposta e infeliz, deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas, para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu o de que necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, libertando-se das sombras de ontem, para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo para os domínios da luz. Uma lição fechada, bem colocada, e que mostra para nós, os homens e mulheres deste mundo, que estamos tirando a tapa de homens e mulheres deste mundo, de nossos olhos, de nosso entendimento, para começarmos a pensar como espíritos reencarnados num programa de progresso espiritual, onde a Terra, como escola abençoada, mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas, nos oferece os recursos do reencontro, através desse lindo mecanismo chamado reencarnação, para que nós possamos colocar de novo, em compasso de progresso, na lei de evolução, as nossas ações, a nossa capacidade de utilizar o livre-arbítrio em nosso profundo e real favor, como espíritos imortais que somos. Então vejam que a família muda o conceito completamente. Não é mais uma agregação de pessoas que, por algumas conveniências de interesses mais imediatos da vida, buscamos nos consorciar para formar um grupo de pessoas que vai viver a vida junto, até aonde a gente tiver força e entendimento de suportá-la. Porque é isso que tem acontecido. As pessoas suportam por um tempo. Começa tudo com um envolvimento afetivo alegre e feliz. Um esperando do outro
a consecução da sua própria felicidade. Porque nós, enganosamente, ainda achamos que os outros nos vão fazer felizes. É assim, eu vou casar com fulana porque ela me faz feliz. Ela é a pessoa da minha imaginação, aquela que eu esperava. A gente até chega a usar de palavras carinhosas do tipo a minha alma gêmea, a minha metade da laranja, como se a gente fosse uma parte e a outra pessoa a outra. Até que a gente começa a ver que a cola que a gente usa para grudar um no outro é grudenta mesmo. E nos segura uns aos outros, jungido mesmo com os problemas das dificuldades que surgem. E aí a gente então fica que nem um pássaro que senta numa árvore que tem visgo, batendo asas, fazendo esforço para libertar os pés e cair fora. E é assim, as estatísticas de todas as cidades mostram que o número de separações é da ordem de 70%, depende da cidade. Tem cidade que chega a 100%. Uma vez eu vi uma estatística da cidade de Brasília e fiquei horrorizado, que beirava os 100% o número de separações comparado com o número de uniões. É terrível. Outra vez, em São Carlos, eu vi uma estatística feita por uma faculdade de lá, que o número de separações em São Carlos era da ordem de 70%. Imaginem o que está de errado nessa história. E os casamentos anteriormente duravam muito mais, por uma razão, é que a sociedade era um peso enorme na cobrança da família, custe o que custar. Então, uma mulher desquitada, um homem desquitado, não tinha vez na sociedade. Então, era preferível aguentar. Então, os homens que tinham mais liberdade arranjavam outras famílias fora do lar. 1, 2 amantes, 3 amantes. Se fosse viajante, uma família em cada cidade. Era comum isso. Mas continua sendo. Porque apesar da sociedade ter tirado esse peso de cima, porque agora até legislativamente você pode separar sem nenhum problema, legalmente, ficar desvinculado absolutamente da pessoa com quem você se consorciou. E com o receio que as pessoas têm hoje, então os casamentos novos são muito mais do que casamento, muito mais do que casamento. Acasalamento, porque as pessoas se unem, ficam 3, 4, 5 anos juntos, chegam a morar juntos no mesmo lugar, no mesmo apartamento, na mesma casa, mas depois, por interesses diferentes, cada um toca a sua vida por caminhos diversos, como se aqueles momentos foram bons, mas ficaram na saudade. E se sai para outra. A gente tem exemplos na própria televisão de várias pessoas que são meio líderes no movimento de comunicação das televisões, que dão esse tipo de exemplo. Casaram 4, 5 vezes, 6 vezes, já casaram e separaram, já arranjaram e separaram. Então, no meio das novelas, a gente cansa de ver esse tipo de exemplo. O troca-troca é uma coisa comum, como se as pessoas fossem meros objetos, vão ficar um tempo junto e ver o que dá. Ah, não deu. E separa, e agora a gente experimenta o outro e a outra. E assim por diante, como se isso fosse um mercado persa, onde a gente pudesse ir tocando e escolhendo objetos aqui e ali, esquecidos de que os nossos sentimentos vão se ferindo e se machucando, criando processos psicossomáticos graves, de doenças terríveis, porque a pessoa vai criando concepções sobre si mesmo terríveis, de que nada dá certo para ela, que ela é infeliz no sentimento, que ela parece que não existe ninguém que a aprecia ou que o aprecia, e vai criando traumas e psicoses terríveis. Por isso também encontramos uma quantidade imensa de pessoas em processos de depressão, porque são pessoas
mal realizadas consigo mesmas. Porque esse modelo de casamento, esse modelo de união familiar, não é um modelo consubstanciado em nenhum programa mais profundo de realização pessoal. Como a gente vive num mundo de provas e expiações, onde espíritos aqui que estamos sujeitos a passarmos por dificuldades para verificarmos em nós mesmos se já somos aptos a vencer aquelas dificuldades, ou passamos as dificuldades para suportar as consequências de atitudes mal realizadas do passado. Isso é o que caracteriza provas e expiações. Nós certamente vamos ter que nos reencontrar com todas as afeições mal realizadas e mal resolvidas do passado, para criarmos o reajuste com elas, porque a lei definitiva determina que amemos uns aos outros como devemos amar a nós mesmos. Então temos que resolver essas dificuldades. As experiências mais simples de conexão entre duas criaturas, que aparentemente dura poucas horas, no tal do ficar, como é muito comum hoje, tem consequências espirituais profundas. Vamos encontrar, por exemplo, esse tipo de coisa com André Luiz no nosso lar, quando ele está já refeito das grandes dificuldades, já em recuperação, começa a trabalhar na Câmara de Auxílio em suporte para si próprio, no trabalho digno, reaprendendo como um enfermeiro limpador da Câmara de Auxílio da cidade espiritual de nosso lar, é surpreendido, enquanto ajuda algumas criaturas ali, com uma pessoa que vem trazida em estado deplorável, sem consciência de si própria, uma moça que é internada ali na Câmara do Auxílio, e ele, enquanto está fazendo a limpeza, vê aquela pessoa, uma moça, e a reconhece, e fica envergonhadíssimo, porque reconhece aquela que tinha sido empregada da casa dele, quando ele era jovem, e que ele sexualmente abusou dela pela diferença de posição social que tinha, tirando vantagem disso como uma experiência puramente sensual, sem o menor respeito pela criatura, que era gente, que estava ali a serviço de limpeza na sua casa. E fica sem saber o que fazer. E a gente reencontra, não há como fugir. E agora? Ele então, como estava disposto e decidido à redenção espiritual dele, busca a companheira de auxílio, que o ajuda no trabalho da Câmara de Auxílio, e conversa, para saber dela que conselho ela podia dar a ele, para que ele pudesse tomar então uma atitude que fosse realmente, verdadeiramente cristã e benéfica para a sua progressão espiritual. E ela então o recomenda: cuide dela com amor e carinho e ajude a se recuperar. Dê a ela o sentimento de irmão e de fraternidade que você deveria ter dado quando ela era sua empregada na sua casa. E é isso que ele faz. Portanto, é melhor nós que sabemos dessas coisas, porque temos as obras da doutrina espírita ao nosso alcance, não nos metermos em confusões desse tipo, para não sermos humilhados pela lei de causa e efeito em situações futuras de recomposição dos nossos atos diante daqueles que a gente acha que encontrou uma vez só, não vai ver mais nunca. Não existe mais nunca. Nós somos espíritos imortais, imorredouros. Jamais deixaremos de existir. Portanto, não existe mais nunca. Mais nunca é conversa de brincadeira, de fantasia. Não faz sentido qualquer. Então, o que acontece no grupo familiar? Acontecem os reencontros. Nós vamos encontrar a mulher ou o marido, que são pessoas vilipendiadas pelas nossas atitudes no passado, para a reconstrução, a recondução dos nossos atos na direção equilibrada. E é natural
que se nós não lembramos, vejam só, se nós não lembramos conscientemente do que fizemos no passado, nós nos lembramos emocionalmente. Porque a gente diz, tem alguma coisa nele que eu não sei, que me incomoda. Tem algo nela que eu não consegui ainda engolir ou entender. Esse algo está lá atrás. Fomos nós mesmos que construímos. É o algo que desponta da diferença mal resolvida que ficou. E é claro, enquanto está na fase em que um está fartamente, cariciosamente, motivadamente interessado em agradar o outro, a gente não vê isso, porque é a fase do encantamento. Porque se não tivesse a fase do encantamento, se a gente lembrasse antes, essa aí eu não quero não, já tem um problema com ela lá atrás, aqui ó, negativo. Então é preciso que a gente seja envolvido pelas próprias relações de compromisso passada com algo que nos vença no primeiro repúdio, para que a gente então possa iniciar um processo de recondução de nossas vidas. E Jesus disse isso muito bem, reconcilia com o teu adversário enquanto andas a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e você acabe pagando tudo aquilo que você precisa. Reconcilie antes, porque quando chegar ao juiz, o problema já não existe mais. Já está resolvido entre os dois. Como a gente não faz isso, a gente entrega ao juiz. O juiz é a lei de causa e efeito. Então a gente tem que nascer junto, para continuar andando junto, para resolver o problema da dificuldade que ficou pendente no passado. Então, devagarinho, com o convívio, a gente vai deixando sair de dentro de nós aquilo que a gente realmente é. Eu nunca vi um namorado ir encontrar com a namorada sem fazer a barba, sem passar um perfume, sem tomar um banho, sem vestir a melhor roupinha. E eu nunca vi namorada alguma encontrar o namorado sem fazer a mesma coisa, passar o batonzinho, se enfeitar, ficar cheirosinha, para que ambos fiquem felizes um com o outro. Mas depois que tem que ficar 24 horas junto, essas coisas passam despercebidas. Aí a mulher já vai dormir com os bobs na cabeça, o marido já larga a roupa dele em qualquer lugar, chuta o chinelo pelo meio do caminho, exige da mulher um monte de coisa e vice-versa. Então aí começam a aparecer as diferenças. E se a gente não tem um propósito de vida diferente, isso vai dar atrito só. Porque a pessoa aguenta a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, mas daí um pouco ele olha, não aguento mais. A gente é ótimo para dizer, não aguento mais. Se não for hoje, eu morro. Não é? E aí, se alguém entra, ajuda um pouquinho, fica mais um ano junto, morre mais um ano para frente. Porque a gente vê que a gente é capaz de vencer essas dificuldades quando a gente toma um propósito de vida diferente. E o propósito de vida, então, tem que ser baseado em outros valores que não os valores da Terra. Aliás, eu tenho acompanhado isso muito porque eu sou pai de 7 filhos. Né? E a mãe está por aí, a heroína está por aí, me ouvindo. E a gente tem 6 filhas e 1 filho. E nós estamos acompanhando a vida deles, que são todos adultos. Eu e a minha esposa, nós não temos problema nenhum. A gente já resolveu esse problema em vida encarnação passada, porque a gente é companheiro de vida. Mas a gente está vendo os filhos da gente, como a gente vê companheiros, amigos, não é? Que aquilo que era doce, aquilo que era empolgação, aquilo que era fantasia, aquilo que era maravilhoso, começa a surgir, né, no lugar, problemas idiotas, que se as pessoas parassem para analisar, nem deixariam perturbar a vida.
por questão de opinião pessoal, por questão de ajuste financeiro, por causa de exigência uns dos outros, né? A gente vai vendo que aquilo que podia, a pessoa, o casal tem tudo para ser feliz e vive uma vida infeliz. Por que vive uma vida infeliz? Porque os dois estão esperando do outro a mudança. A gente é assim, ó, eu só fico com você se você mudar. Se você não mudar, eu não te aguento, né? Mas a gente esquece que a medida do outro lado é a mesma. A outra pessoa está pensando do mesmo jeito. E como ninguém arreda o pé, vai ter que não dar mesmo. Não é? Por quê? Porque a pessoa não tem programa espiritual de vida. Ninguém quer melhorar a si mesmo. A gente quer que o outro melhore para a gente ser feliz. Porque a gente acha que a felicidade depende dele. Ao invés da gente construir a própria felicidade para ter algo de felicidade para dar para o outro. Veja só, é inversão de valores. Então, com a liberdade que a gente tem hoje, a gente também tem que crescer em responsabilidades espirituais e compreender o verdadeiro significado da reencarnação, ou seja, da vida na Terra. Porque nós estamos aqui transitoriamente. À medida que a gente vai envelhecendo, vai se dando cada vez mais conta disso. Meu Deus do céu, eu já vou fazer 60 anos. Parece que eu comecei ontem. É incrível isso. A gente não vê o tempo passar, mas a gente fica tão focalizado no dia de hoje, no momento de hoje, que a gente esquece que o hoje é apenas um minuto do dia enorme do espírito na vida terrena. Mas é enorme, mas tem um tempo fixo, ele passa. A gente chega ao final. E chegar ao final frustrado, porque não conseguiu sequer manter uma vida de convivência pacífica, educada e gentil com uma única pessoa, significa decretar a falência de nós mesmos para viver em sociedade. É incrível, a gente não pensa nessas coisas. A gente só pensa no nosso momento. Ao invés de pensar que nós estamos num programa espiritual. Não é? A gente vê coisas mesquinhas do tipo, você está engordando. Eu não gosto de mulher gorda. E esquece que ele também está criando os calinhos. Não é? Criando os pneuzinhos, mas só ela que engorda. Você está ficando com estria. Você está ficando com isso ou com aquilo. Quer dizer, ela casou com o corpo da pessoa. Era melhor então ter arranjado um boneco, porque o boneco você pode conservar do jeito que você quiser. Ali dentro daquele corpo tem uma alma, um espírito imortal, um companheiro para a eternidade. E é isso que tem que ser valorizado, não a aparência das pessoas, porque a aparência muda. Ninguém fica bonito o tempo todo da encarnação. Porque a própria velhice vai cuidando da gente. Eu já tive cabelo. Não é? Por incrível que pareça, um belo de um topete. Não tenho mais. Quer dizer, se a pessoa se fixa nesses detalhes que não têm importância, porque eles são transitórios mesmo, todos nós vamos ficar velho, caquético, se não morrer antes. Não é? Porque só não fica velho quem morre cedo. Quem morre jovem. Porque quem não morre jovem vai ficar velho. E vai ficar na fase do condor, aqui, ali, acolá. Eu tenho uma amiga que diz assim, olha, depois dos 40 anos, quando a gente acorda, se a gente fizer assim, não sentir dor, porque a gente desencarnou. É ótimo, porque é assim mesmo. É da estrutura do nosso organismo, não é? Então, o que vale? O que é que tem valor? O que tem valor é a criatura, é o ser imorredouro, que pode nascer de novo no outro corpo, tão bonito ou tão feio, dependendo das necessidades espirituais de progresso. Porque, afinal de contas, nós já tivemos milhares de encarnações. E não é possível que todas elas a gente foi bonito, como a gente é hoje. Não é?
Então, isso significa que se a gente começar a pensar como ser espiritual, a gente vai entender o conceito de família como um programa de trabalho, de crescimento espiritual, um programa coletivo. Se todas as pessoas do grupo tiverem a consciência desse tipo, o trabalho fica lindo, porque é um trabalho de um grupo de amigos. Porque do lado espiritual da vida, o casamento acabou, do ponto de vista do casamento. O casamento é até que a morte nos separe mesmo. Porque do lado de lá, a gente não é mais marido e mulher, a gente é irmão, espíritos imortais em progresso espiritual. Porque nessa vida a gente é marido e mulher, mas na anterior, o que a gente era? Talvez primos e primas, talvez amigos, talvez pai e filho, mãe e filha, irmãos, a gente não sabe. Essa posição na sociedade, na estrutura da família, é uma posição temporária. Ela muda. É só a gente ler esses romances espíritas de continuação que a gente vê isso. Não é? Leiam esses romances de continuação, como tem da Ivone Pereira, não é? Do Jesus Gonçalves, que tem 1 livro, 2 livros, 3 livros. A gente vai vendo o grupo espiritual progredindo em diferentes encarnações. E a gente vai vendo que é assim que se dá. As coisas mudam de figura. Leiam esse livro, Dramas da Obsessão, que a gente vai ver um caso desse tipo, tipicamente, de um espírito, né, de uma pessoa traindo um amigo, né, roubando ou induzindo e seduzindo a mulher dele. Depois eles nascem juntos, agora como marido e mulher, mas com todos os compromissos das consequências do erro do passado, aguentando os problemas gerados por eles mesmos para corrigir agora, numa vida 300 anos depois. A gente não está aqui, não é, de férias. Aqui é o local de aprendizado. Férias é no mundo espiritual. Na verdade, as férias da gente, porque vocês já imaginaram a gente não ter que precisar de dormir, de escovar os dentes, de comer, de vestir roupa, de ficar cuidando do corpo, ficar livre dele, não precisa de carregar relógio, óculos, preocupado com nada desses detalhes, viver para conquistar valores, para estudar música, para estudar psicologia, para estudar ciência, para conhecer a criação divina, para trabalhar em benefício dos outros, livre dessas peias que o corpo físico nos obriga. É umas férias. Mas o trabalho é aqui, a gente precisa ainda desse mundo, porque se a gente conseguir na Terra, como espíritos encarnados, vencer todas essas dificuldades, colocando como primeiro ponto de importância os valores do espírito, a gente se liberta. A gente vai ficando cada vez mais tempo no mundo espiritual e menos tempo encarnado. Porque a gente não precisa do sofrimento e da dificuldade do corpo físico para aprender. Porque a gente vai sendo capaz de aprender no mundo espiritual cada vez mais com recursos de entendimento e de lucidez. Mas para isso é preciso que a gente consolide em definitivo dentro de nós, em qualquer circunstância, portanto na pior delas, que é estar encarnado, a realidade do mundo espiritual. Saber definitivamente que a gente é um espírito imortal, que o corpo é apenas uma roupa de 60 anos, 70 anos que a gente usa. E que a gente vai trocar, ela vai ser jogada fora. Ela teve um começo e tem um fim. Se a gente viver assim, então a gente faz um programa de trabalho diferente. Porque a gente não perde a coragem de continuar sendo gentil com aquela que quando namorado a gente era toda gentileza. Porque ela é um espírito que faz parte do programa de trabalho em conjunto de progresso espiritual. O melhor dos sentimentos, Jesus deixa isso muito claro. O melhor dos sentimentos, o que fica para sempre, é o sentimento de amizade. Vocês podem ver todo esse casal, todos os casais que chegam ao fim da vida, velhinho, de cabecinha branca ou careca, não importa, de mãozinha dada passeando,
gentil um com o outro, podem analisar. Existem entre eles duas coisas fundamentais: profundo respeito e admiração um pelo outro e profunda amizade. Porque o resto vai com o corpo. O sexo vai com o corpo, os encantamentos da vida vai com o corpo, essas coisas que a gente tem na Terra vai indo, ficando sem valor. Porque o que fica de valor é o estado de dentro para fora. Então é bom que a gente saiba disso na juventude, para a gente não começar errado. Para a gente escolher, fazer uma escolha de parceria com a pessoa, para sempre. Olha, vamos, em vez de falar assim, você quer casar comigo, você quer progredir junto comigo, vamos fazer uma parceria de progresso espiritual junto, vivendo junto aqui na Terra, é outro tipo de projeto. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Vai ser agradável? Também vai. Porque tem todos os lados. É um mundo de provas e expiações. Nós não temos felicidade 24 horas por dia na Terra, mesmo porque nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós merece. Porque nós não somos capazes ainda de não pensar mal sobre os outros. Então não temos o merecimento. Mas a gente pode facilitar a vida do outro, sendo um pouco mais educado, mais gentil, mais cooperador. Fazer porque ele é amigo da gente. E entender que os filhos participam dessa história, porque eles são parceiros também. Os filhos são parceiros também. Não nasce no endereço errado. A gente tem visto isso em inúmeras experiências de pessoas, né, que vão viver na vida. Casal que nós conhecemos, faz parte da nossa família mesmo, né? Marido, mulher, tiveram 2 filhos, educaram os 2 filhos. Quando os filhos estavam adultos, resolveram adotar um filho. Esse filho é a cruz deles. Porque adotaram um espírito perturbado, cheio de problemas, de distúrbio. Só falta bater, já bateu na mãe, né? Não bate no pai porque o pai é grande, mas já tentou. Certo? Por que que aquele vem no endereço daquela pessoa? Será que foi... aí, é claro, depois que está no meio do fogo, a gente fala assim, estou arrependido de ter adotado esse filho. Mas, se a pessoa é digna, não tem que ficar arrependido, não. Peguei o meu trabalho de reconstituição da minha vida, porque aquele espírito está ali por endereço certo. Entra pela janela, mas o endereço é aquela casa. Podem estar certo disso, porque se Jesus diz para nós, Jesus sabe o que fala, porque antes de nós sermos, ele já era angelical, né? Então, ele fala isso, que os cabelos da nossa cabeça estão contados, que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus saiba. E que Deus não põe cargas pesadas em ombros fracos. O que significa que nós temos justo aquilo que precisamos. Nenhum de nós tem o direito de reclamar coisa alguma, porque nós estamos no reencontro daquilo que nós precisamos e fizemos de erros do passado. Se a nossa sogra é complicada, ela é complicada porque nós precisávamos daquele filho ou daquela filha da mulher para poder se aproximar dela para resolver os problemas que ficaram pendentes em vidas passadas. Isso vale para qualquer tipo de parentesco. E quem se une com uma outra pessoa, não se une com ela só, ganhou mais uma família, para coparticipação da vida. E tem que estar disposto disso. Não, eu aceito você, mas eu não quero acompanhamento. Não existe isso. Porque para a pessoa, a família é importante. Então nós temos que rever esses conceitos e pensar que família é um grupo de pessoas que assume responsabilidades de progredir juntos, eliminando as dificuldades montadas por abusos da lei de causa e efeito no passado. São as consequências naturais de nós que vivemos no mundo de provas e expiações. Se alguém não quiser passar por isso, trata de ser espírito evoluído logo para ir para o mundo feliz. Tá certo? Porque lá no mundo feliz, certamente as uniões são felizes.
Porque está todo mundo cuidando da felicidade. Não é o caso nosso. Aqui a gente está ainda envolvido com as dificuldades que nós carregamos conosco. Mas a gente pode abrandar tudo isso, como sugere Emmanuel, entendendo a lei de reencarnação, entendendo que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui num programa específico de realização pessoal, junto com pessoas que fazem parte da nossa família espiritual. Como nós já tivemos milhares de encarnações, a nossa família espiritual é muito maior do que a gente imagina. Vocês leram Missionários da Luz, do André Luiz? É bom ler de novo. Quem não leu, leia. E quem já leu, lê de novo, para ver a reencarnação do Segismundo. Quantas pessoas vieram fazer o bota dentro dele? Porque não era bota fora, ele tinha que nascer no corpo, tinha que, né, em vez de ser bota fora, bota dentro. Ele ia se ligar ao ovo que estava fertilizado para o processo reencarnatório. Mais de 100 espíritos amigos fazia parte do grupo espiritual familiar dele. Vocês pensam que nós estamos aqui, não deixamos do lado de lá um grupo enorme de espíritos amigos nossos? Claro que deixamos. Segismundo não é exceção, ele é apenas um habitante do mundo de provas e expiações como nós mesmos. Não há esse tipo de exceção na criação divina. Essa é a nossa história, a história do Segismundo é a nossa história. A história, né, que a gente encontra nos livros mediúnicos, nos romances, é a nossa história. Nós fazemos coisas semelhantes, nós temos os nossos desajustes, já passamos a perna em muita gente, já tomamos muito o direito dos outros, abusamos e pintamos e bordamos na nossa vida cotidiana, mas também já aprendemos muito, já nos educamos em muitas outras coisas, já criamos habilidades diversas. Nós somos espíritos a meio de caminho, portanto a gente não é nem mal nem bom, a gente é imperfeito, é em progresso. E saber disso, enquanto no corpo físico, com consciência aguda, facilita grandemente as nossas vidas. Não pensem vocês que um casal que tem afinidade não tenha problemas. Tem. Todo mundo tem problema. Mas problemas são desafios para serem resolvidos, não para que a gente se choque com ele. E essa é a diferença. Quando a gente tem o propósito de, ao ver um problema, tratar de analisá-lo com calma e resolvê-lo, a gente resolve. Não há problema insolúvel. Porque nós somos espíritos imortais e vamos resolvê-los todos. Às vezes a solução é mais demorada do que a gente gostaria, mas a gente aprende a ter paciência, a gente está aqui para isso também. A gente aprende a ter perseverança, porque a gente está aqui para isso também. Faz parte do processo de evolução espiritual nossa. Então só tem união infeliz, a rigor, quem quer. Porque a gente pode transformar a união difícil numa união mais calma, mais tranquila, pelo nosso comportamento. O outro acaba não resistindo e mudando. Porque não tem jeito, água mole em pedra dura, vai funcionar. Não é? A misericórdia divina está conseguindo isso conosco. A paciência de Jesus não está conseguindo isso com a gente? Tá. Quando é que Jesus começou a cuidar de nós? Quando a gente era ainda princípio, né, espiritual muito rudimentar. Nós já fomos homens brutos da caverna, já fomos homens de tribos, já matamos, cortamos o pescoço de muita gente e já tivemos o pescoço cortado por muita gente também. Mas nós já estamos aqui reunidos em nome de Jesus, estudando valores espirituais. E por que então não podemos fazer a nossa vida mais simpática? Claro que podemos. Basta que a gente não espere que o outro faça. A gente começa e persiste, porque se a outra pessoa não quiser, a gente progride e ele fica para trás. O problema é dele, ele é um espírito independente. Leiam Renúncia, vocês vão ver um caso desse tipo. Né? As obras espíritas estão aí para enriquecer a gente. Não é? Alcine era um espírito iluminado já. E o outro ficou aí marcando o passo. Então ela vem, faz um sacrifício, sai lá
de um planeta que gira em torno da estrela Sirius, que está aqui 9 anos-luz de nós, pertinho, nossa vizinha, né? O solzinho, nossa vizinha. Saiu de lá, veio para cá, reencarnou de novo, para dar um impulso no progresso espiritual dele, ajudando-o. Leiam Renúncia, vocês vão ver o que é a dedicação de um espírito amoroso, que não transige com o erro, por causa de sentimento nenhum. Porque o amor não precisa ser cúmplice de erro. E a gente acha que quando ama uma pessoa, a gente rouba o banco junto com ela. Não é? Não tem nada a ver. A doutrina espírita está aí para nos ajudar. É bem colocado isso que Emmanuel faz, mostrando que os ensinamentos espirituais trazidos pelos Espíritos podem mudar o significado e a direção de nossas vidas. Mas é preciso que a gente busque isso para valer e incorpore isso na nossa conduta diária, sem ficar preocupado se o outro incorpora ou não, mas desejando que ele incorpore. Se incorporar fica mais fácil. Se não incorporar, paciência, ele terá a vez dele. Porque, como diz o Emmanuel mesmo, cada semente vai ter o seu tempo de desabrochar na terra. Não adianta a gente querer que a semente que não está madura ainda para brotar, brote antes da hora. Vai nascer uma planta que vai morrer em seguida, não faz sentido. Então, precisa ter paciência e tolerância para com os nossos semelhantes e respeito pela liberdade que eles têm de decidir a própria vida. Se a gente fizer isso, a gente chega até o final com o nosso programa de trabalho sem deserção e sem psicose nenhuma, porque a gente estará ligado aos valores espirituais profundos da vida que nos alimentam para ter forças para vencer tudo. Façamos isso, que assim seja. Eu não falei que ia ser uma tarde especial? Uma lição preciosa, não é? Para todos nós. Quando eu falei da distribuição dos alimentos aqui, no dia 21, não falei o horário e as pessoas estão querendo saber. É às 9 da manhã. Às 9 horas a gente estará aqui reunido para essa reunião fraterna com as famílias assistidas. 9 da manhã, dia 21 de dezembro. Vamos agora à nossa prece de encerramento desta parte da reunião. Amado Mestre Jesus, neste momento, nos voltamos para Ti em agradecimento por tudo o que recebemos nesta tarde. Sentimos a presença dos espíritos amigos que procuram nos auxiliar, esclarecendo-nos através dos ensinamentos que recebemos. Agradecemos a preciosa lição que recebemos nesta tarde, tão importante para todos nós, que de alguma forma participamos da família, qualquer que seja a nossa posição, e percebemos o quanto a doutrina espírita nos esclarece. E uma vez esclarecidos, nós nos sentimos impulsionados a termos o comportamento adequado diante da vida, diante daqueles com quem fomos chamados a conviver e, sobretudo, Mestre, diante de nós mesmos, se quisermos a nossa transformação, a redenção de nossos erros do passado e o nosso caminhar seguro para o futuro.
Ah, Mestre Jesus, como te agradecemos nesta tarde por termos vindo a esta casa, vencendo com certeza dificuldades que muitos dos nossos companheiros não conseguiram vencer. E estarmos aqui todos juntos, recebendo o teu carinho, a tua solicitude, as benéficas lições de esclarecimento de nossos espíritos e o auxílio dos amigos espirituais que procuram realmente nos ajudar em todas as nossas dificuldades e que, se mais não fazem, é porque nós os atrapalhamos, ainda ostentando toda a nossa imperfeição, dificultamos o próprio caminho e impedimos muitas vezes que a espiritualidade amiga, que torce por nós, aqueles companheiros da nossa família espiritual, nos auxiliem de forma mais intensa e profunda. Pedimos, Mestre, as tuas bênçãos para todos nós que aqui estamos, para os nossos lares, para os nossos entes queridos e familiares, para todas as criaturas que sofrem, para aqueles que não têm tido as mesmas oportunidades que nós, porque distanciados dos teus ensinamentos, gemem e choram sob o peso de dificuldades que não chegam a compreender. Abençoa o nosso irmão Otacílio, que nos trouxe a lição da tarde, tão benéfica a todos nós. Abençoa esta casa, que nos oferece todas as oportunidades de trabalho, de conforto, de esclarecimento e de redenção. E que nesta hora, profundamente agradecidos, nos unimos a Ti, para levarmos a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste e que proferimos com muita fé e profundo agradecimento e respeito. E dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.